Olá, começa agora mais um programa na TV Urbanitários. Hoje vou conversar com o advogado Paulo Roque. Ele é mestre em Direito Civil Contratual e autor dos livros Direito do Consumidor, Contratos, Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo e Contratos e Responsabilidade Civil no CDC. Ele também é colunista em Direito do Consumidor na Rádio CBN. Seja bem-vindo, Paulo Roque. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Como já te apresentei, você é especialista em Direito do Consumidor. Uhum. E um levantamento do PROCON de 2013 contabilizou mais de 4 mil reclamações. E no ano de 2012 foram 1.600. Então, assim, teve um aumento considerável, né, de um ano para o outro. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas estão mais atentas aos direitos que ela possui, ou as empresas que estão mesmo errando, né, no atendimento ao consumidor? Olha, Roberto, são as duas coisas. Na verdade, o consumidor está mais atento, isso é fato. E o outro ponto é que as empresas também estão negligenciando mais os direitos dos consumidores. Quando uma lei vem na sociedade, a sociedade tem que entender que essa lei é para ser cumprida. E no Brasil, há um grupo ainda que tem sofrido já resistências dos órgãos do Ministério Público, das associações de defesa do consumidor, do próprio Poder Judiciário. Mas o fato é que esse grupo ainda existe. Que grupo é esse? Esse grupo que, ao invés de se preparar para cumprir a lei, se prepara para descumprir a lei. Por que ele se desprepara? Ele se prepara para descumprir a lei. Porque ele faz contas. Como é que ele faz contas? Olha, é mais barato eu deixar de cumprir a lei que eu cumprir a lei. E como é que ele faz essa conta? Olha, eu tenho um produto que eu tenho que lançar no mercado, se obedecer tudo que diz o Código de Defesa do Consumidor, esse produto eu vou gastar 100, eu vou ter que colocar esse produto no mercado a 110, 120 reais a unidade. E tem o outro que diz, olha, se eu não precisar cumprir nada, se eu precisar cumprir apenas uma parte disso, eu coloco o produto no mercado mais barato. Tem aqueles direitos dos consumidores, direito relativo à segurança, à qualidade do produto, mas isso custa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um produto a 80 e, na verdade, eu consigo que mais pessoas comprem meu produto, ainda que eu esteja negligenciando direitos dos consumidores. Mas, então, essa conta é perigosa, porque se todo mundo que for à justiça reclamar desse produto defeituoso que você lançou no mercado, sua empresa quebra. Sim. Isso não funciona para você. Mas aí ele faz outra conta. De cada 10 que eu lesar, que comprarem o meu produto, não são todos os 10 que vão à justiça. Não são todos os 10 que vão... Podem até reclamar todos os 10, mas não são todos os 10 que vão ao PROCON. E se do PROCON, não são todos os 10 que vão à justiça. Sim. Então eu vou ter aí uma minoria de 15%, 20%. 1, 2 consumidores. Então valeu a pena descumprir a lei. E quem poderia desestimular esse mau fornecedor a não descumprir a lei? O Estado. Através de quê? Da fiscalização. Sim. Mas o fornecedor sabe que a fiscalização também, ela não funciona. É frágil. Então o que é que ele faz? Ele também brinca com a fiscalização. Aí quando vierem me fiscalizar, eu vou para a justiça. Aí na justiça eu fico discutindo 5, 10, 15 anos. Vocês sabem que no Brasil é um mecanismo poderosíssimo de tentar enquadrar o mau fornecedor, que são as multas. Essas multas não são baixas. Mas elas não são aplicadas, né? Não, são até aplicadas, mas o Estado não as recebe. Tá. Por quê? Eles vão para a justiça, os PROCONs aplicam, os outros organismos ligados à defesa do consumidor aplicam essas multas. Daí, ao invés, eles não pagam essas multas, ficam discutindo essas multas onde? Na justiça. Primeira instância, segunda instância. E quando, na verdade, transitou esse processo para ele receber a multa, muitas vezes a empresa, porque ela está com má conduta, muitas vezes ela já também não existe mais. Então, resultado,
de cada R$100 aplicados em multas no Brasil hoje, sabe qual é a média que vai para os cofres públicos? Não tem R$7. Então, de cada R$100 que se aplica em multa, só 7 vão para os cofres públicos. Ou seja, então a multa, o resultado efetivo dela não é quando eu aplico, é quando eu recebo. Sim. Então, se o Estado não recebe a multa, é como se a multa não existisse. Então, você veja que é um conjunto de sinais que esse mau fornecedor recebe, que diz para ele o seguinte: continue assim. Em outras palavras, o que está dizendo o Estado para esse mau fornecedor? Vale a pena descumprir a lei. Economicamente você sai ganhando, quando na verdade o recado tinha que ser diferente. Olha, não vale a pena descumprir a lei. Descumprir a lei sai caro. O dia que o Brasil, e há movimentos nesse sentido, conseguir inverter esse discurso, inverter essa conduta do mau fornecedor, fazendo com que ele tema o efeito da lei, fazendo com que ele realmente queira cumprir a lei, não só na área de consumidor, não. Isso, na verdade, acontece em todas as outras áreas. Sim. Aí nós já teremos um outro país. Um país mais republicano. Um país onde a lei vem para pegar, não para fazer de conta. Então, esse, sair na verdade, do papel, né, de fato. Esse é, na verdade, o grande gargalo da defesa do consumidor. Não é tanto o direito em si. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos melhores do mundo, elogiado em todo o mundo. Eu estive em Portugal debatendo o Código de Defesa do Consumidor, fiz lá meu mestrado e posso ver, todo mundo quer estudar o Código de Defesa do Consumidor. Na França, a mesma coisa. No México, fizeram um código lá que é praticamente o modelo do brasileiro. Mas a lei, ela, como instrumento legislativo, ela tem suas fases. Tem a fase da elaboração, tem a fase da implantação, mas tem aquela fase que é etapa, melhor dizendo, que é crucial, é da aplicação. E fiscalização, né? E para que ela seja aplicada, é um conjunto de fatores. A mão da justiça tem que ser forte, a mão da fiscalização tem que ser forte, é um conjunto de fatores estatais, de órgãos estatais, atuando Sim. para que a lei, na verdade, seja uma lei que pegue e seja uma lei de verdade. Como você disse, né, o código ele é elogiado. E também, de acordo com esse levantamento do PROCON, 56% das reclamações não foram atendidas. Né? Os consumidores não têm um resultado positivo. Isso se dá porque o código ele dá uma abertura, ele traz brechas para que as empresas possam não atender o consumidor, não dar as garantias, né, para o consumidor. Como é que você vê? Tem a ver com isso que eu acabei de falar também. Né? Mas também tem que levar em consideração que nem sempre o consumidor tem razão. Ele pode levar uma demanda ao PROCON que ele está errado. É igual uma situação que eu respondendo a um consumidor esses dias. Ele sabia que ele estava errado e mesmo assim ele foi até o PROCON. Ele deixou o celular dele cair dentro d'água e foi pedir um celular um novo. Ora, evidente é que esse consumidor, hoje as empresas têm lá suas assistências técnicas, conseguem detectar se é de mau uso, ou se é defeito é de mau uso, ou se decorre realmente de fabricação. Então, esse consumidor vai ao PROCON e a tendência dele de perder essa demanda ou na justiça, no PROCON, na justiça, é de próximo de 100%. Então, nesse caso, nem sempre o consumidor tem razão. Mas tem aqueles casos que o consumidor tem razão, a empresa recebe, ela sabe muitas vezes que ela está errada e ela mesmo assim resiste. Isso é ruim. Isso é por conta daqueles sinais que nós falamos. Ela não teme o Estado, ela não teme a fiscalização do Estado. Ela trata essa demanda do PROCON como mais uma demanda. Isso já está no custo dela. Sim. Então, nesse caso, é ruim. O ideal seria que o PROCON fosse menos provocado. O ideal fosse que a justiça fosse menos provocada. Você vê todos os anos a justiça bater recorde de ações, não vê? Nós já estamos chegando perto de 100 milhões de ações. Parte substancial dessas ações, você tem aí metade que praticamente é do Estado. O Estado ele não paga direito, ele tem problema com servidores, impostos, então são muitas demandas contra o Estado. Sim. Mas tem outros aí, 40%, que são essencialmente demandas de consumidores contra fornecedores. Tem um juizado especial que é praticamente demanda de consumidor. E cada vez tem aumentado mais.
Em outras palavras, o que a gente pode dizer? A relação de consumo no Brasil, o direito do consumidor no Brasil está profundamente em alto grau de litigiosidade. A litigância no direito do consumidor brasileiro está extremamente elevada. E não há juízes que deem conta. Não há funcionários do Estado que deem conta. Você tem que fazer um trabalho de volta. Trabalho de volta em que sentido? De evitar essa quantidade de processos. Essa quantidade de litigância em prol do direito do consumidor. Lá em Portugal, eles estão abismados com o grau de litigiosidade do consumidor brasileiro. É porque o consumidor não tem razão? Tem, todo mundo tem direito de ação. Ele não quer dizer que ele vai à justiça e ganhe. Ele não tem direito, ele pode perder, não é verdade? Mas é um mau sinal, porque que tudo está indo para a justiça. A justiça que tem que cuidar não só de consumidor, ela tem que cuidar da segurança, da vida das pessoas, violação de direito à vida, à imagem, à integridade físico-corporal, e está lá questões de consumidores, por mais importantes que sejam, relevantes, ocupando juízes, gastando dinheiro do contribuinte. Então, você tem que fazer um trabalho na base. Tem que fortalecer a mediação. Fazer com que esses casos não precisem ir à justiça e que o consumidor fique satisfeito com essa solução. Porque toda vez que eu fui para a justiça, eu envolvi muito mais gente. O tempo do consumidor para resolver isso é muito mais, ele vai gastar muito mais tempo, vai ter que mexer na rotina. Por isso, muitos consumidores não vão, são lesados e não vão. Então, você tem que investir em soluções alternativas de solução desses litígios. Dar mais poderes ao PROCON. Fazer com que o PROCON funcione como uma espécie de tribunal arbitral de defesa do consumidor. Suas decisões tenham títulos executivos, sejam como títulos executivos que possam ser executados. Mas profissionalizar mais os PROCONs. Os PROCONs têm feito um bom papel, diga-se de passagem, mas é preciso profissionalizar mais. É preciso que haja quadros essencialmente concursados, pessoas extremamente preparadas para lidar com essas demandas, porque o Código do Consumidor não é colocar o fornecedor contra o consumidor e vice-versa. É harmonia, tem lá o princípio básico da harmonia das relações de consumo. Isso é muito importante, mas você tem que ter uma preparação. Com esse movimento, no sentido de aumentar a litigância, ninguém ganha. O consumidor não ganha, o fornecedor pode ganhar no curto prazo, mas a médio prazo ele perde, porque ele vai sair do mercado. Um dia, esse mau fornecedor tem que sair do mercado para dar lugar ao bom fornecedor. É isso que a sociedade quer. A gente tem 3 prestadores de serviço, que é a telefonia, os bancos e as empresas aéreas, que elas estão no ranking das reclamações, né? Existe alguma, como você já falou anteriormente, que a falta de aplicação e fiscalização é um problema. Mas o que você acha, né, como que você vê que essas empresas, por que essas empresas elas estão nesse ranking de maiores, com maiores reclamações? Veja, esse ranking seguramente é o ranking lá também do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que hoje é administrado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça. Todo ano esse ranking é publicado. E o que chama a atenção nesse ranking, Roberto, é que essas empresas estão lá, esses prestadores estão lá, já há um bom tempo, com os mesmos tipos de problemas, Sim. E eles não fazem questão de sair de lá. Por quê? Aprender a conviver com isso. Ora, isso é para qualquer empresa séria entender que ali não é lugar deles. Lá o ranking é de quem viola os direitos do consumidor. Certo. E esses setores estarem lá é um mau sinal. Ou, então eles têm 2 defesas. Ou dizer que o ranking está errado, que os problemas não existem, mas não é isso que se sente na coletividade. Esses dias eu vi um construtor falar mal do Código de Defesa do Consumidor. Nossa, mas o Código de Defesa do Consumidor é um absurdo, dá muitos direitos aos consumidores. Aí, dali uns 10 minutos, mudou de assunto. Ele estava falando, olha, mas vou dizer o seguinte, essas empresas de telefonia, elas não respeitam ninguém. Essas empresas de telefonia, olha, meu telefone lá na empresa, todos somos consumidores. Aquele fornecedor ali na hora de construtor, ele, na verdade, ele é fornecedor, mas depois ele foi usar o telefone e ele é consumidor. Então, quanto consumidor, ele sente o problema.
Na hora, como fornecedor, ele sente às vezes que pode até haver uma espécie de privilégio, mas na prática ele sente que ele precisa mesmo da proteção. Olha, quando muda a situação onde ele é consumidor, como que ele fala que realmente o código é importante? Sim. E como é que o código não é importante na hora de avaliar a situação dele? Mas sem abuso, uma aplicação não arbitrária, uma aplicação que não tem abuso. Então, isso tudo para dizer o seguinte: esse ranking vai continuar aí se nada for feito. Muda uma empresa daqui e dali, muda um outro tipo de problema daqui e dali, mas na essência ele está ali. Cartão de crédito, telefonia, plano de saúde, bancos. E qual que é a tristeza disso? Não é só bancos privados, não. Não, são os bancos públicos também. Bancos públicos, o Estado que diz para as pessoas, vamos cumprir o Código. O próprio banco público, banco oficial, sim, descumprindo, violando o direito do consumidor. Isso mostra que essa cultura do descumprimento, ela está muito arraigada entre nós. O próprio Estado, quando é fornecedor, se ele não é fornecedor, ele vai lá e cobra da empresa. Coloca a mão firme e diz, olha, você tem que fazer isso. Mas quando ele é fornecedor, ele faz exatamente aquilo que ele critica no outro, que é privado. Então essa cultura precisa mudar. Agora, para mudar, ela precisa de Estado. Esse ranking. Elas estão lá porque, basicamente, tem um problema que une todas essas empresas que estão no ranking. Pagamento indevido. Vai lá ver. Está lá sempre entre os 4 primeiros problemas dos consumidores, está lá o pagamento indevido. O que é o pagamento indevido? É cobrar do consumidor aquilo que o consumidor não deve. E quase sempre o consumidor está pedindo de volta, ele já pagou. Ah, mas é R$2, R$3 numa conta de telefone. Quando você tem 10 milhões de usuários, eu cheguei a 30 milhões. Sim. Então, veja, numa conta de banco, se o banco que tem 40 milhões de correntistas resolve tirar R$1 de cada correntista, isso ele faz fácil se ele tiver má fé, se ele não tiver uma boa governança, ele ganhou 40 milhões de reais. Mas o consumidor percebe aquilo, atenta e reclama. E o que acontece? Então é aí que digo, esse dado do SINDEC, desse ranking, é poderosíssimo para uma política séria de defesa do consumidor, porque aí o Estado tinha que cercar essas empresas para evitar que esses problemas voltem a estar no próximo ranking, para evitar que essas empresas voltem a estar no próprio ranking do SINDEC. Aí sim, aí é aquela ideia de que não vale mais a pena descumprir a lei. Então, mas não é só o Estado, Secretaria Nacional do Consumidor, nem o PROCON, é o Ministério Público. Olha quanto órgão nós temos ligado à defesa do consumidor, que poderia estar envolvido nesse cinturão, nessa corrente, para cercar esse mau fornecedor que está no ranking e fazer ele cumprir o que está no código. Vamos aí, Promotoria de Defesa do Consumidor. Tem as ações coletivas, tem o poder também de trabalhar os chamados inquéritos administrativos. Sim. Os inquéritos civis. Temos as Delegacias de Defesa do Consumidor, as DECONs. Temos os PROCONs, que tem praticamente nas grandes cidades brasileiras, tem lá um PROCON. Você tem as associações de defesa do consumidor. Você tem, além das associações de defesa do consumidor, você tem as agências reguladoras, que todas elas cuidam também de defesa do consumidor, porque são serviços regulados de consumo, na maioria das vezes. Serviços de água, de energia, de telefonia são serviços de consumo. Então, tem as defensorias públicas, que também cuidam do interesse do consumidor. Então, olha a quantidade de órgãos que se tem para cuidar de um assunto. E por que não está funcionando? É porque esses órgãos não conversam entre si. Eles não falam entre si. Há um divórcio entre eles, há uma separação. Já ouvi dizer, às vezes, que muitas vezes por vaidade, um não conversa com o outro. Mas veja, quando ele não conversa, quando a PRODECON não sabe o que o PROCON está fazendo, o que a DECON está fazendo, a Delegacia do Consumidor, ou quando uma agência reguladora, que infelizmente isso é muito comum na esplanada do Ministério, a agência reguladora, ela não quer saber o que a Senacon está fazendo. Mas todo mundo é Estado. Então significa que você, numa guerra, o que se faz? Qual que é a primeira coisa que se faz na guerra? O que o inimigo faz? Ele procura cortar a comunicação. Não é isso? O que fez? Vamos tratar aqui esse mau fornecedor como inimigo. Onde é que ele ganha? Ele cortou a comunicação entre os órgãos estatais. Eles não comunicam entre si. Eles não têm união. Resultado, a ação é fragmentada. Na ação fragmentada, o mal cresce. E ele
sente forte para enfrentar todo mundo. Que é o aumento das ações. Que é o aumento das ações, porque com essas medidas ele conseguiria deter essas más condutas. Sim. Então hoje, a despeito de ter sido feito algum bom trabalho já e deve ser elogiado na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a despeito das promotorias de defesa do consumidor terem feito também um bom trabalho, as DECONs, as delegacias, é preciso mais. Porque até aqui esse sistema mostrou que ele não funciona adequadamente. Se articular. Por que eu sei que ele não está funcionando? Porque está aumentando o número de demandas. Porque está aumentando o número de reclamações. Sim. Nós temos que frear isso. Até em respeito ao nosso poder judiciário, que não aguenta mais, que não suporta mais tanta demanda. Nós estamos chegando a uma situação, e o CNJ está todo dia dizendo, o próprio Ministério da Justiça, todos os organismos envolvidos hoje com o judiciário, com a defesa de um processo em prazo razoável, estão preocupadíssimos, porque o judiciário está chegando no nível de esgotamento. Não é questão mais de colocar mais juízes. Se eu dobrar o número de juízes hoje no Brasil, e nós não temos orçamento para isso, ainda assim, o problema continua. Então a questão tem que voltar à origem, numa ação mais preventiva. É a base, a articulação entre os vários órgãos. Exatamente. Eu te perguntei no começo se os consumidores eles estavam mais atentos à legislação. Só que, e como você colocou ele, mesmo atento, ainda tem essa dificuldade do PROCON e de você dar andamento aos processos, né? Isso não faz com que também os consumidores deixem de ir atrás do seu direito, porque sabe que é um processo demorado, que vai demandar tempo, que vai demandar custo. Olha, isso acontece e o fornecedor sabe disso. Imagine com você tem seu trabalho. Você teve um problema na telefonia. Você comprou um aparelho celular e o seu aparelho chegou em casa, o aparelho celular teu não funciona. Você tem uma jornada de trabalho. Sim. Você vai ter que arrumar um tempo dentro da sua jornada de trabalho para ir lá no fornecedor reclamar. Você vai ter que levar lá seu aparelho celular. Lá você vai ter que enfrentar uma fila. Voltar para o trabalho, pegar uma condução. E você pode ir a primeira vez e não resolver. Você vai ter que voltar lá uma segunda vez. Tudo isso vai te desestimulando a resolver o teu problema. Isso acontece. E aí vem você que trabalha e tem filhos. Tem que compatibilizar isso com a tua jornada em casa. Com teus problemas que já não são pequenos do dia a dia, de todo mundo. O que eu fiz? Eu desestimulei você. Eu venci você pelo cansaço. O mau fornecedor sabe disso. É isso que não pode. É ele não ganhar com esse chamado, ele não ter esse ganho em função da inércia do consumidor. Uma inércia provocada. Por conta de todos esses fatores que nós falamos aqui. Mas isso também você resolve com aquele conjunto de ações que eu coloquei no início. Hoje, eu não sei se existe isso, mas assim, o PROCON dá uma abertura online para as pessoas fazerem a reclamação nesses órgãos. Se existe essa demanda online ou não? Você tem que ser presencial? O Ministério da Justiça criou isso com uma maneira de você, juntando bons fornecedores que estão conscientes de que eles precisam resolver esse problema, que eles não podem, na verdade, postergar a solução da demanda do consumidor. Já tem um sistema de conexão direta. Quando o consumidor faz uma reclamação, imediatamente aquilo já chega online ao fornecedor e o fornecedor responde também online eletronicamente. Sim. Isso já tem funcionado com alguns setores e tem dado respostas adequadas. É um dos caminhos, não o único, e que pode, no futuro, melhorar muito a posição do consumidor. Mas o ideal é que o consumidor reclame menos. Reclame menos não porque ele não queira reclamar. Reclame menos porque ele não tenha do que reclamar. Infelizmente, os fornecedores têm dado muito discurso ao consumidor. Eu vou colocar uma situação aqui. As empresas vendem o celular com internet, cobertura de internet. Em Brasília, que é a capital federal. Muitos lugares aqui da capital federal, você não tem uma conexão adequada da internet. Significa que ali o serviço não está funcionando. Ela sabe disso, que região de Brasília o serviço não funciona. E mesmo assim... Às vezes está ali, o cidadão mora no Paranoá, vai comprar uma linha celular e está lá pegando a residência dele para mandar a fatura.
O fornecedor não informa ele, olha, lá onde você mora, nossa cobertura é fraca. Não informa ele. Então, quer dizer, ele não está adotando uma postura colaborativa. Então, quando esse cidadão chega no Paranoá, consumidor, e vê que a cobertura dele está fraca de internet, ele tenderia a reclamar. Então, na verdade, ela está dando discurso para ele. O certo é, na hora de vender, dizer, não funciona ali. Aí ele pensaria 2 vezes, então ele procura, antes de contratar, ele iria procurar uma concessionária, um fornecedor, que tivesse uma cobertura naquela região dele, que é onde ele mais está e mais fala, melhor, mais adequada. Mas ela não dá informação. Aí, certa vez eu coloquei isso num debate, aí colocaram para mim, não, Paulo, mas toda vez que o consumidor reclama, nós descontamos, damos um desconto na fatura dele por conta desses problemas que ele teve. Sim, mas é mais que isso. Vocês já sabem. Vocês tinham que se antecipar ao consumidor e ali, ou pedir a ele, fazer um distrato com ele do contrato, porque não está resolvendo, ele não está tendo cobertura naquela área, ou dar um desconto automático a esse consumidor. Vocês deixam que ele primeiro reclame. E vocês sabem que nem todo consumidor reclama. Então vem. Muitas vezes também serviços que você cria uma situação que deu uma pane em geral, o serviço não está funcionando. O fornecedor espera o consumidor reclamar, como TV a cabo. Sim. Não está funcionando, ficou 2 dias sem funcionar. Você tem um canal que tem 5 dias que não funciona. A TV a cabo, pelo seu controle, ela tem controle de tudo, tudo é sistema. Evidentemente, se não tem, ela tinha como desenvolver um sistema para saber, ela sabe o que eu uso na minha TV, ela sabe que programa pay-per-view eu comprei ou não comprei. Então ela tem condições de saber se naquele dia todos os canais estão funcionando na minha casa. Mas não, ela sabe, ela tem condições de saber, mas ela deixa que eu reclame. Isso não é bom, porque está mostrando um fornecedor que não está agindo com boa fé. E toda vez que você cria essa zona aí de tratamento não respeitoso, você aumenta o conflito, porque você aumenta a desconfiança. Olha, ele não está me tratando com respeito. Se muda essa conduta, a tendência é haver menos demanda. Se o consumidor é informado adequadamente, se ele é tratado como pessoa, não como coisa, a tendência é que o nível de demandas diminua. Mas ele aposta no desconhecimento do consumidor, numa espécie, entre aspas, de não tomar conhecimento de ignorância. Então ele está dando discurso ao consumidor. O ideal é que o consumidor não tenha esse discurso para reclamar, porque o fornecedor está cumprindo aquilo que ele tem de cumprir. Paulo, para a gente finalizar, né, tá chegando Natal, aí todo mundo compra os seus presentinhos, suas lembrancinhas. Quais as dicas que você tem para dar quem vai, né, fazer as compras, principalmente as compras virtuais, né, online? Olha, não é só porque está chegando Natal, não. Onde mora o perigo essencial hoje para o consumidor, que tem havido um aumento crescente de demandas, é nas compras virtuais, sim, no chamado comércio eletrônico, as chamadas compras pela internet. Há bons sites. O Procon de São Paulo, inclusive, tem uma lista lá, negra, dos sites que, segundo o Procon de São Paulo, não têm respeitado as demandas dos consumidores. Então, eu sugeriria, primeiramente, a esse consumidor que vai fazer uma compra pela internet, que consultasse esse site do Procon de São Paulo. www.proconsp.gov.br. E ali ele vai saber, porque se esses sites são ou não confiáveis. Por quê? São situações que já chegaram no passado, pessoas que fizeram o mesmo que esse consumidor está querendo fazer e tiveram problemas. E na hora que tiveram problemas, não tiveram o grau de solução adequado. Mas tem os sites bons. Da mesma maneira que o Procon de São Paulo coloca os sites não confiáveis, ele coloca também lá a lista dos sites confiáveis. Eu sugeriria que o consumidor pesquisasse. Por quê? Quando o consumidor compra, o fornecedor tem com ele uma relação de parceria. Não existe comerciante, não existe fornecedor sem um consumidor. O comerciante, até por uma questão de sobrevivência, ele tinha que apostar no respeito aos direitos do consumidor. Ele tinha que tratar esse consumidor como grande rei dentro do seu comércio, porque é ele que vai alavancar ou não o seu comércio. E ele não alavanca a atividade dele violando os direitos do consumidor. O respeito aos direitos do consumidor devia ser a vitrine
desse fornecedor. E na questão do comércio eletrônico, há uma preocupação muito grande hoje. Você sabia que na cidade de São Paulo, segundo dados do PROCON, o comércio eletrônico já supera o comércio físico? As compras pela internet são em maior volume do que as compras que o consumidor faz no shopping, no comércio em geral das ruas. Sim. Então, e no caso brasileiro, tem a reforma do Código que está para ser votada no Congresso, o nível de proteção a esse consumidor é muito pequeno. Ele não tem uma proteção como tem lá na União Europeia. Então, daí, ele tem que se cercar de mais cautelas. É cômodo, veio para ficar o comércio eletrônico. Há empresas sérias trabalhando no comércio eletrônico, sim, mas há empresas também não sérias trabalhando no comércio eletrônico. Qual que é o momento crucial no comércio eletrônico? A hora do pagamento. Geralmente a empresa pede a você que pague com o cartão, já deu o número do cartão de crédito. Ali você ficou na mão dela. Você já vai pagar. Ela pode não lhe mandar o produto. Ela não lhe mandando o produto, ou ela pode lhe mandar um produto defeituoso. E mais, o Código de Defesa do Consumidor permite que qualquer pessoa que compre pela internet, no prazo de 7 dias, possa desistir, possa se arrepender e pedir o dinheiro de volta, sem alegar qualquer motivo, simplesmente porque ela pensou melhor e não quer mais. Sim. E ela pode pedir o dinheiro de volta. Nesse momento de pedir o dinheiro de volta, vem a resistência. Se o consumidor teve muita rapidez para fazer a compra, tem muita morosidade para reclamar. Então, a mesma velocidade que ele tem para fazer a compra, ele tinha que ter para reclamar e para ter a solução do seu caso. É o chamado pós-venda, que as empresas, no geral, não só no comércio eletrônico, têm falhado muito no pós-venda, perdendo consumidores. Isso acontece não só no comércio eletrônico, mas no comércio físico. Tem que se cuidar. Então, o que diz o decreto que tem no Brasil hoje a respeito do comércio eletrônico? Que nesse momento, o consumidor teria que fazer uma reclamação ao fornecedor, pedir o estorno do valor que ele pagou no cartão de crédito. Mas ele não pode falar direto à administradora do cartão de crédito. Ele tem que falar primeiro com o fornecedor, e o fornecedor fala com a administradora do cartão de crédito. O que eu sugiro para esse consumidor? Mande a carta para o fornecedor pro seu fornecedor eletrônico, mas mande imediatamente uma cópia dessa carta à sua administradora do cartão de crédito. Se em 5 dias não for respondido adequadamente, né, que ele peça, né, a suspensão daquela fatura. E se assim mesmo a sua fatura vier, quando for pagar, ele não pague o valor integral da fatura. Paga o valor da fatura abatendo o valor daquela compra problemática. Sim. Porque aí, na verdade, se amanhã cobrarem dele, a chance dele ganhar na justiça é razoável. Sim. Doutor Paulo, obrigado pela sua participação no programa TV Urbanitários. Né, que a gente possa ter outra oportunidade para tratar do tema, que é amplo. Esse debate é sempre bom. Sim. Né, e como foi sugerido, ficar atento às compras, né, pesquisar bastante, saber quais as empresas, né, que são confiáveis, as que não são confiáveis. E até a próxima.